Salve, salve, meus queridos alunos. Um outro exemplo de fatoração é fatoração por agrupamentos. Observe as três figuras a seguir. Nós temos aqui um retângulo que tem o comprimento A e B e a altura X e Y. Tá? Aí está aqui, retângulo tem a altura, o comprimento A, a altura X, a área de AX. Tem um outro menor que tem comprimento B, altura X, a sua área é BX. Um outro retângulo que o seu comprimento é A, altura é Y, a área é AY. E o outro retângulo que tem o comprimento B, altura Y, a sua área é BY. Então a área dessa figura pode ser dada pelo polinômio AX mais BX mais AY mais BY, que é a soma das áreas de cada um dos polinômios. Na segunda figura nós temos aqui, já está o retângulo dividido só em dois. Aqui está dividido em quatro, agora aqui só em dois. Comprimento AB e aqui a altura continua XY. Só qual que é a diferença agora? Aqui ele dividiu comprimento AB, altura X. Qual é a área desse retângulo? X que multiplicar menos B. Aqui continua o comprimento AB, aqui a altura Y. Qual é a área desse outro retângulo? Y que multiplica A mais B. Então a área dessa figura pode ser dada pelo polinômio X que multiplica A mais B mais Y que multiplica A mais B. Na terceira figura, já somente um retângulo. Aqui nós temos 4, aqui 2, agora aqui somente um retângulo. Comprimento A mais B, altura X mais Y. Então a área dessa figura pode ser dada pelo produto A mais B que multiplica X mais Y. Como as três figuras têm áreas iguais, podemos escrever AX mais BX mais AY mais BY é igual a X que multiplica A mais B mais Y que multiplica A mais B, que isso é igual a A mais B vezes X mais Y. Quem é o polinômio? AX mais BX mais AY mais BY. Qual é a sua forma fatorada? É A mais B que multiplica X mais A. Aqui está a soma de um polinômio de 4 termos. Para fazer a fatoração, você vai escrever um produto de binômio. Tá? Então veja como podemos escrever algebricamente na forma fatorada o polinômio AX mais BX mais AY mais BY. Então está aqui, vai por agrupamento. Aqui vamos por parte, aplicar o conhecimento da aula anterior, que é a fatoração pelo fator comum em evidência. AX mais BX, quem é o fator comum? É X. AY mais BY, quem é o fator comum? É Y. Então aqui você vai agrupar os termos que possuem o fator comum. Então AX dividido por X fica A. BX dividido por X fica B. AY dividido por Y fica A. BY dividido por Y fica B. Então em cada grupo colocamos fatores comuns em evidência. Nesse grupo aqui, quem é o fator comum? O X, porque ele está aqui e está aqui. Nesse grupo aqui, quem é o fator comum? É o Y, porque ele está aqui e ele está aqui. Aí pega aqui agora, quem é o fator comum aqui? A mais B, A mais B. Então vai ser o nosso próximo fator comum. Então A mais B vezes, vai multiplicar quem? Os fatores que estão fora do parênteses. Então X mais Y. Então colocamos novamente em evidência o fator comum. Então acompanhe outros exemplos. Primeiro exemplo. Qual é a forma fatorada? Qual é a forma fatorada do polinômio mx menos nx mais 2m menos 2n? Aqui observe que já que ele colocou, facilitou a vida, ele colocou na ordem. Mx menos nx, qual é o fator comum? Vai ser o x. 2m menos 2n, que é o fator comum? Será o 2. Então, mx dividido por x fica m. Aí menos com mais fica menos. Nx dividido por x fica n. Aí mais. Coloco o 2 em evidência. 2m dividido por 2 fica m. Menos com mais fica menos. 2n dividido por 2 fica n. Quem é o novo fator comum? M menos n. Coloca m menos n vezes. Agora pega os fatores que estão fora do parênteses. X mais 2. Então,
m menos n, que multiplica x mais 2, é a forma fatorada do polinômio mx menos nx mais 2m menos 2m. Segundo exemplo, fatorar a ao cubo mais a ao quadrado mais a mais 1. Observe aqui, ó, a ao cubo mais a ao quadrado. Quem é o fator comum? A ao quadrado, porque se aqui é a ao quadrado, aqui tem a ao cubo, esse termo aqui ele pode estar aqui dentro, ó, certo? Então ele vai ser o nosso termo em evidência. Quem é o fator comum entre A mais 1? Ah, professor, então não tem um fator em evidência. Temos que aqui, bem aqui, ó. Nós temos o 1 multiplicando A, só que não precisa o 1 aparecer aqui. Então quem é o nosso fator comum aqui? O próprio 1. Então tá aqui, ó. A ao cubo dividido por A ao quadrado fica A. A ao quadrado dividido por A ao quadrado fica 1. A dividido por 1 fica A. Que você vai dividir aqui, ó. 1 por 1 é 1 e conserva o A. 1 dividido por 1 é 1. Então, quem é o nosso próximo fator comum agora? A mais 1. Então, vai ficar A mais 1 que multiplica. Vamos pegar quem está fora agora do parênteses, ó. A ao quadrado mais 1. Então, A mais 1 que multiplica A ao quadrado mais 1 é a forma fatorada de A ao cubo mais A ao quadrado mais A mais 1. Terceiro exemplo. Fatore 3ax mais 2b ao quadrado mais b ao quadrado x mais 6a. Inicialmente agrupamos os termos usando a propriedade comutativa. Porque observem aqui, ó, se você pegar o primeiro termo com o segundo, ó, não tem ninguém em comum aqui, ó. Então eu não posso usar esse termo aqui. Se você pegar aqui, ó, o terceiro com o quarto também não tem nada em comum, mas tu pegar o segundo com o terceiro, o primeiro com o último, vai ter termo comum. Então, por isso que diz, ó, a propriedade comutativa, que você pode pegar o primeiro com o segundo, ou o primeiro com o terceiro, ou o primeiro com o quarto. Então, agora nós vamos ter que organizar. 3ax mais 6a, mais b ao quadrado x, mais 2b ao quadrado. Qual é a diferença? 6a, que estava no último termo, vem ser o segundo termo. Para que nós possamos ter um termo comum. Quem vai ser o nosso termo comum? O 3, que divide... O próprio 3 divide o 6 e o A. Que aqui eu tenho A aqui, tem A aqui, ó. Então vai ficar 3A, nosso fator comum. Então 3 por 3 fica 1. AX dividido por A sobra X. 6A dividido por 3A. 6 dividido por 3 fica 2. A por A, o A desaparece. Aí mais. Agora quem vai ser o nosso fator comum aqui, ó? B ao quadrado. Porque ele está aqui e ele está aqui, ó. Aí b ao quadrado x dividido por b ao quadrado sobra x. Mais com mais fica mais. 2b ao quadrado dividido por b ao quadrado sobra 2. Porque b ao quadrado dividido por b ao quadrado fica 1. Aí 1 vezes 2 é o próprio 2. Quem é o nosso fator comum agora? X mais 2, ó. Porque ele está aqui e ele está aqui, ó. Então, para finalizar, fica x mais 2 vezes 3a mais b ao quadrado. Quem é 3a mais b ao quadrado? Os termos que estão fora do parênteses, ó. Então, x mais 2 que multiplica 3a mais b ao quadrado é a forma fatorada de 3ax mais 2b ao quadrado mais b ao quadrado x mais 6a. Agora, nesse terceiro exemplo aqui, observe que nós temos que tirar esse último termo e trazer para o segundo, para formar termos aqui, ó, para ter um fator comum em evidência. Tá? Tem que aprender esse conhecimento, tem que aprender essa estratégia, tá? Então, na fatoração de fator comum em evidência, você tem que observar lá no polinômio quem é que pertence a todos os tipos, colocar em evidência e fazer as divisões. Fatoração por agrupamento, você vai observar se ele está organizado, você vai fazer fatorações utilizando o conhecimento lá do primeiro assunto, por fator em evidência, e aí você vai fazer 3 fatorações. Primeiro você vai organizar, agrupar para encontrar os fatores comuns, depois você fazer a fatoração final para encontrar. E lembrando que fatoração é sempre escrever o polinômio em forma de multiplicação de polinômio, tá? É isso que você tem que aprender. Matemática você aprende a regra, aprende as formas para colocar em prática.